E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a resolução dos nossos exercícios e agora vamos fazer o exercício de número 17. Vamos lá? Alguns países medem temperaturas em graus Celsius. Alguns, na verdade, não, né? A grande maioria dos países usam esse sistema métrico, né? Para temperaturas. E outros em graus Fahrenheit. Então, pessoal, essa medida aqui, Fahrenheit, é uma medida de temperatura que é utilizada por poucos países. Se não me engano, 3 ou 4 países no mundo inteiro. E o principal deles é os Estados Unidos. E o que isso importa? Os Estados Unidos é um grande país que fornece muita tecnologia, então muitas empresas de tecnologia, de ciência, de medicina, indústrias de tecnologia, de agropecuária, medicamentos e tudo são americanas. Então nós precisamos conhecer isso. Mas basicamente só os Estados Unidos usam esse sistema assim com uma importância maior. Certo? Então, para cada temperatura em Celsius, que é o que nós usamos aqui no Brasil, por exemplo, nós também possuímos uma temperatura equivalente em Fahrenheit. Então, para cada temperatura Celsius existe uma Fahrenheit, cada Fahrenheit existe uma em Celsius. Então, existe uma fórmula matemática que a gente consegue converter de uma unidade para outra, certo? Que é a mesma medida, né? Faça um algoritmo para ler a temperatura em Celsius. Então a gente vai informar essa temperatura em Celsius e imprimir em Fahrenheit. O exercício aqui ele pede para que nós pesquisemos como fazer esse tipo de conversão. Então, só para a gente dar uma ilustrada aqui, ó, eu abri um site aqui que ele mostra para a gente um exemplo e como fazer isso, a fórmula matemática que executa isso. A gente vai colocar essa fórmula matemática dentro do nosso programa. E aqui eu fiz uma pesquisa sobre países que usam Fahrenheit, para você ter uma ideia. A Fahrenheit é usada nos Estados Unidos e no Alasca, né? O Alasca é território dos Estados Unidos, então só nos Estados Unidos. Todo o resto do planeta, né, nós usamos os graus Celsius. E aqui tem a nossa fórmula e aqui tem um exemplo, 36,5 graus Celsius equivalem a 97,7 graus Fahrenheit. Então vamos primeiro entender isso. Existe uma fórmula matemática ó, que a gente pode utilizar. Ó. Segundo esse simulador, ele diz o seguinte, ó, que os graus Fahrenheit eles são a temperatura em Celsius vezes 9 quintos, 9 dividido por 5, mais 32. Então nós vamos fazer essa formulazinha dentro do programa e vamos fazer essa conversão. Perfeito? Então esse é o exercício 17. E vamos agora resolver. Primeira coisa, então, nós precisamos informar, o usuário precisa informar para o programa qual é a temperatura em graus Celsius e ele vai fazer a conversão para Fahrenheit. Então, já que eu preciso perguntar, eu vou criar uma variável, Celsius, eu vou chamar de C maiúsculo, para representar o Celsius. Essa temperatura será real, certo? Porque pode ser número com vírgula. E também vou criar uma variável com F maiúsculo para representar o Fahrenheit. E as duas são reais porque pode ter 9,3, 15,4. Todas as temperaturas podem ser números com vírgula, certo? Aparentemente não estou me lembrando de mais nenhuma variável que seja necessária. Se precisar, não tem problema, a gente volta e cria. Então vamos escrever primeiro, né, na tela, vamos solicitar o usuário. Então escreva L, para procurar uma linha. E vamos falar o seguinte, ó, digite a temperatura em Celsius. Perfeito? É com S, né? Celsius. Digite a temperatura em Celsius. E aí ele vai digitar para a gente vai ler esse valor. Se nós estamos solicitando, nós precisamos fazer uma leitura. Para isso nós vamos ler, então leia e salve na variável C maiúsculo, que é o que estará o nosso valor em Celsius. Perfeito, pessoal? Agora vamos tentar entender aquela fórmula matemática. Basicamente é o seguinte, eu vou salvar na variável f a temperatura em Celsius vezes 9 quintos mais 32. Simples assim. Voltando aqui, ó, aqui, então eu vou ter que a minha variável f, que representa o Fahrenheit, vai receber o Celsius, né, vamos abrir parênteses aqui, que multiplica 9 quintos. Pessoal, você pode escrever 9 dividido por 5 entre parênteses também, mas se a gente fizer na calculadora aqui, ó, por exemplo, ó, 9 dividido por 5, né?
eu tenho 1,8. Então, 9 quintos é a mesma coisa que... Opa, vamos de novo. 9 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,8. É o mesmo número, né? Então, eu posso multiplicar por 1,8 e depois somar com 32. Então, eu vou vir aqui, vezes 1,8, fecho parênteses e somo mais 32. Basicamente é isso. E aí agora eu vou mostrar, né? Vou escrever na tela essa conversão realizada. Então eu vou escrever o escrival, né? Vai escrever na tela, na nossa telinha preta, e vou escrever o seguinte, ó. A temperatura em maiúsculo aqui. Em Fahrenheit é de, e aí 2 pontos. Do lado de fora das aspas duplas, que é o texto, eu vou colocar a variável f, que é onde está salva essa informação. Vamos tentar? Então, vamos seguir o exemplo do simulador. Ó. Ele disse que 36,5 Celsius equivalem a 97,7 Fahrenheit. Então, vamos digitar 36,5 e vamos esperar um 97,7. 36,5 a temperatura em Celsius, e ele informa exatamente, ó, a temperatura em Fahrenheit é de 97,7. Perfeito? Então, pessoal, o exercício era esse mesmo. Agradeço a presença de todos e até a próxima.